Bom dia, aluno do sexto ano. E aí, beleza, pessoal? Seguinte, hoje nós vamos começar um novo conteúdo aí do módulo de vocês, né? O nome do conteúdo é Múltiplos e Divisores Comuns entre Números Naturais, ok? Então, por favor, todos peguem o módulo aí e veja aí essa página que começa com esse tema: Múltiplos e Divisores Comuns entre Números Naturais, certo? Bom, a ideia de múltiplos e a ideia de divisores, nós já trabalhamos em sala de aula. Nós trabalhamos a última aula presencial, a gente trabalhou com as contas de divisão. E nas contas de divisão, a gente trabalhou algumas operações matemáticas. A gente trabalhou multiplicação, fizemos uma tabuada, nós trabalhamos subtração, né? E por fim, para fazer a prova real, nós trabalhamos também a operação de adição e de fato também a divisão. Logo, trabalhamos as quatro operações em uma conta só, não é isso? Bom, antes de trabalhar múltiplos divisores, eu quero mostrar para você aqui uma continha que nós já trabalhamos em sala de aula e já sabemos fazer, né? É a conta da divisão. Perceba aqui, ó, que nós temos aqui 847.321 dividido por 20, né? É uma conta de divisão. Como foi que a gente começou a resolver ou começa-se a resolver numa conta dessa? Primeiro passo, eu pedi para que você fizesse uma tabuada, não é isso? Então, nessa tabuada aqui do lado, ó, nós temos a tabuada do número 20, que é justamente o, o quociente, né? Número 20. Nós temos aqui, ó, 847.321 como um dividendo. O 20, ele é o divisor, né? Não é o quociente, não. O 20 é o divisor. E o 42.366, ele é o quociente. E um é o quê? Um é o resto, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, divisor 20. Então, com o divisor, a gente faz o quê? Com o divisor, a gente faz a nossa operação de multiplicação, ok? Então, a operação de multiplicação, ela está aqui do lado, ó. Nós podemos ver aqui. Essa é a operação de multiplicação. Então, nós temos o quê? Nós temos 20 vezes 1 igual a 20, 20 vezes 2 igual a 40, 20 vezes 3 igual a 60, 20 vezes 4 igual a 80, até 20 vezes 9, não é isso? Que é 180. Uma vez que a gente fez essa operação de multiplicação do lado, agora a gente vai somente utilizar ela cá na conta de divisão. Como o divisor tem dois algarismos, é 20, a gente separa também duas casas cá no dividendo, né? Separou 84. Procura na tabuada o 84. Se tiver, ótimo. Se não tiver, pega o valor mais próximo dele, né? E menor. Então é 80. E o 80, nós temos aí como resposta o número 4, porque 20 vezes 4 dá 80. Então a gente vai e coloca o 4, multiplica por 20, né? Dá 80, troca o sinal do 80, fica menos 80 e faz a subtração. E assim até o final. Então nós estamos fazendo que operações matemáticas aqui? A operação de multiplicação, que vai ser os nossos múltiplos, e a operação de divisão, que vai ser os nossos divisores, ok, pessoal? Bom, agora que nós já recapitulamos uma operação tão importante que é a operação da divisão, né, onde envolve aí as quatro operações fundamentais, vamos trabalhar agora com os critérios da divisibilidade. Precisamos também entender como é que isso funciona, para depois entrar em números primos e números compostos. Então, os critérios da divisibilidade, ok? Bom, olha só, coisa interessante aqui, ó. Critérios da divisibilidade. Para entender os critérios da divisibilidade, é essencial conhecer a operação. Essa operação faz parte do nosso dia a dia, como quando saímos com os amigos e dividimos a conta do restaurante, quando fazemos uma receita de brigadeiro e dividimos nas forminhas,
né? Dividimos também o salário pela quantidade de dias trabalhados, entre outras aplicações. Na matemática, a conta de divisão é a base para a resolução de vários problemas. Usamos, por exemplo, para calcular as médias, a fatoração e porcentagem. A fim de facilitar, existem alguns critérios em que podemos cortar caminhos, entre aspas, né, para uma divisão mais rápida, considerando que o resto da divisão seja sempre igual a zero, ok? Bom, então nós temos aqui, ó, a divisibilidade por 2. Vamos trabalhar algumas divisibilidades. Vamos trabalhar as divisibilidades por 2, por 3, por 4, por 5, por 8, por 9 e por 10. Certo? Então essa é por 2. Aí eu pergunto, quando é que um número é divisível por 2? A divisibilidade por 2 é feita sempre quando o número for par. E quando é que um número é par? Um número termina, né, quando é terminado pelo algarismo 0, pelo algarismo 2, 4, 6 ou pelo algarismo 8. Então, todas as vezes que vocês virem um número par, um número que termina em 0, ou termina em 2, ou termina em 6, ou termina em 4, ou termina em 8, ele é um número par. E quando ele for par, ele pode ser divisível por 2, certo? Bom, olha só os exemplos aqui, ó. 64. 64 é par? É. Por que ele é par? Porque ele termina em 4. Então, se ele termina em 4 e ele é par, ele é divisível por 2. 64 divisível por 2 dá 32. Ok? 12.490. 12.490 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele é par. E por que ele é par? Porque termina em 0. Então, todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par. E se ele for par, ele é divisível por 2. 35. 35 é divisível por 2? Não. Por que não é por 2? Porque ele não é par. Porque ele não termina nem em 0, nem em 2, nem em 4, nem em 6, nem em 8. Aí ele termina em 5. Se ele termina em 5, ele não é par. E por ele não ser par, ele não é divisível por 2. Beleza? Bom, divisibilidade por 3. Quando é que um número é divisível por 3? Um número é divisível por 3. Soma dos algarismos do seu número dá um resultado onde o número for divisível por 3. Ou seja, o número 14.321 é um número divisível por 3? Não sei. Como é que eu posso saber quando eu somar os valores dos algarismos do número? E se o resultado for um número divisível por 3, então 14.321 é divisível por 3. Como é que eu faço isso? Vamos lá então. Eu vou somar o algarismo 1 com o 4, com o 3, com o 2 e com o 1 novamente, certo? O número é 14.321, então eu vou somar 1 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. 1 mais 4 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 2 dá 10, 10 mais 1 dá 11. 11 é um número que pode ser divisível por 3? Não. Então, se 11 não é divisível por 3, 14.321 também não é divisível por 3. Ok? Bom, vamos ver se esse outro número aqui é divisível por 3. O número 1233 é divisível por 3? Não sei. Como é que eu posso saber? Fazendo a soma dos algarismos desse número. Se a soma dos algarismos desse número for um número divisível por 3, então esse número também é divisível por 3.
Vamos lá então, 1233. Vou somar o número 1, o algarismo 1 com o algarismo 2, com o algarismo 3 e com o algarismo 3. Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9. Olha, deu 9. 9 é divisível por 3? É. 9 por 3 dá 3. Então, se 9 é divisível por 3, o número 1233 também é divisível por 3. Ok? É assim que a gente divide, vê se um número é divisível por 3 ou não. Bom, divisão por 4. Divisibilidade por 4, na verdade. Divisão não, divisibilidade por 4. Para saber se um número é divisível por 4, temos duas opções. A primeira delas é que todo número que termina em 00, em dois zeros, né, 00, com certeza é divisível por 4. E a segunda é quando o número formado pelos dois últimos algarismos, tá? Ele for um número divisível por 4. Aí esse número também é divisível por 4. Olha só aqui os exemplos. 1200. 1200 termina em 00. Bom, se terminar em 00, ele é divisível por 4. Então, 1200 é divisível por 4. 5832 termina em 00? Não. Bom, são dois critérios. Qual é o segundo critério? É se os dois últimos algarismos forem um número divisível por 4. Quais são os dois últimos algarismos? 3 e 2. Então, 32. 32 é divisível por 4? Sim. Então, se 32 é divisível por 4, 5832 também é um número divisível por 4. Outro exemplo aqui, ó, 616. Será que esse número é divisível por 4? Não, termina em 00? Não. Bom, são dois critérios. O primeiro critério é se terminar em 00. O segundo é se os dois últimos algarismos forem um número divisível por 4. Os dois últimos algarismos de 616 é 16. E 16 é um número divisível por 4. Então, se 16 é divisível por 4, 616. E por fim, mais um exemplo aqui, ó, 1335. É divisível por 4 ou não? Bom, termina em 00? Não. Essa é a primeira forma de entender. A segunda opção é perceber se os dois últimos algarismos é um número divisível por 4. Os dois últimos algarismos é 35. 35 é por 4? Não. Se 35 não é por 4, logo 1335 também não é divisível por 4. Ok? Bom, vamos lá agora para a divisibilidade por 5. Qualquer número natural que tenha final 0 ou 5 é divisível por 5. Pronto. É só pensar na tabuada de 5. 5 é divisível por 5, 10 é divisível por 5, 15 é divisível por 5, 20 é divisível por 5, 25 é divisível por 5, 30 é divisível por 5. Então, todos os números que terminar em 0 ou terminar em 5 é um número divisível por 5, ok? 1675 termina em 5, é divisível por 5. 10 milhões termina em 0, é divisível por 5. Se terminar em 0 ou terminar em 5, é divisível por 5. Certo? Bom, divisibilidade por 6. O critério para a divisibilidade por 6 são todos os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ora, se um número for divisível por 2 e for divisível por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. Nós já sabemos quando é que um número é divisível por 2 e sabemos também quando é que um número é divisível por 3. Vamos lá para os exemplos? 1324 é por 2? Sim. Por que é par? E por que é par? Porque termina em 4. Todo número que terminar em 4 é um número par. Então ele é por 2. Falta saber se ele é por 3. Como é que eu sei que um número é divisível por 3? Bom,
Um número só pode ser divisível por 3 quando a soma dos algarismos desse número der o resultado, um número divisível por 3. Então nós temos aqui, ó, 1324. Eu vou somar 1 mais 3 mais 2 mais 4. E 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 4 dá 10. 10 é divisível por 3? Não. Bom, esse número, 1324, é divisível por 2, mas não é divisível por 3. E a divisibilidade por 6, ela diz o seguinte, que só pode ser divisível por 6 se for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ele só é por 2 e não é por 3. Então, esse número não é divisível por 6. Agora, o número 510. 510 é um número par? Sim, é par porque termina em 0. E ele é divisível por 2? É. Agora vamos ver se ele é divisível por 3. Para que ele seja divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos, não é isso? 5 mais 1 mais 0. 5 mais 1, 6. 6 mais 0, 6. 6 é divisível por 3? É. Então ele tanto é divisível por 2 quanto é divisível por 3. E quando o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. Ok? Logo, 510 é divisível por 6. Ok? Bom, divisibilidade por 8 não vem muito ao caso, nem por 9. Vou trabalhar a divisibilidade por 10. O critério da divisibilidade por 10 é que todos os números que terminam em 0 é divisível por 10. Todos os números que terminam em 0 é um número divisível por 10. As divisibilidades que nós vamos mais trabalhar será a divisibilidade por 2, a divisibilidade por 3, a divisibilidade por 5, a divisibilidade por 6 e a divisibilidade por 10. Ok? Essas são as que nós vamos mais trabalhar. A por 2, a por 3, a por 6, a por 5 e a por 10. Beleza, pessoal? Ótimo. Então, vamos esperar agora que nós temos uma tarefa, que eu vou postar a tarefa na plataforma para que vocês façam e entreguem para mim. Beleza, pessoal? Bom, tchau.